Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alexandre Garcês e é um prazer enorme falar com vocês novamente. Eu quero muito agradecer a todos vocês que têm enviado e-mails e comentários e queria aproveitar também, gente, de desculpas e paciência que eu não estou conseguindo responder a todos os comentários em tempo real. A gente está aqui dividindo esse trabalho com outros, né? E o tempo acaba sendo bastante escasso, então peço a paciência e a consideração de vocês. Queria aproveitar e mandar um abraço especial para o meu amigo Gilson de Oliveira, tá, Gilson? Forte abraço aí para vocês. Para você que está nos assistindo aqui pela primeira vez, queria convidá-los a se inscrever no nosso canal e também a se inscrever na nossa comunidade toda especial Advo Machine. O link está aqui abaixo da descrição desse vídeo. Eu aproveitei e deixei lá também o link do meu novo livro, caso você tenha interesse de adquirir, né? Um livro que trata justamente do atendimento advocatício em âmbito policial, onde eu mostro ali com muita calma, com tranquilidade, como realizar um atendimento dessa natureza com muita tranquilidade. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o caso do PC Siqueira, né? Eu acho que todo mundo conhece esse rapaz, ele é um vlogger e apresentador brasileiro. O PC Siqueira, ele infelizmente se tornou suspeito de praticar pedofilia após terem sido vazadas supostas conversas em junho do ano passado, em junho de 2020, nas quais ele teria enviado fotos íntimas de uma menina de 6 anos de idade na internet. Por conta da repercussão muito negativa que isso acabou gerando, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. Essa semana, a imprensa divulgou que os relatórios periciais apontaram que não existia qualquer evidência que possam realmente incriminar o youtuber. A perícia, ela verificou que o PC Siqueira não armazenava ou compartilhava fotos ou vídeos de conteúdo pornográfico envolvendo menores, né? Que também não teve qualquer conversa com pessoas sobre temas e tampouco fez buscas em sites de pesquisa a respeito desse tipo de assunto, né? Eu já comentei aqui em vários vídeos que a base para uma acusação formal de crime, ou seja, para que uma pessoa responda por algum crime na justiça, a denúncia, que é a peça inicial de acusação, deve conter ao menos indícios de autoria e de materialidade do crime. Lembrando que indícios não são exatamente provas, né? Ou seja, são elementos que indicam de que aquela pessoa praticou aquele crime. Em outras palavras, é preciso ter elementos mínimos que indiquem a prática de crime, e isso é previamente analisado justamente pela polícia, tal como aconteceu nesse caso aí do PC Siqueira. Mas aqui reside um ponto muito pouco debatido acerca dos efeitos da mera acusação de pedofilia. Gente, eu estou falando de algo que por si só, independentemente se a pessoa suspeita é ou não culpada pelo crime, reverbera de forma muito impactante, para não dizer destrutiva, na rotina dessa pessoa que sofre esse tipo de imputação, né? Deixando sobre ela sequelas para a vida toda. E vejam aí agora o caso do PC Siqueira. Como não foram encontrados indícios de materialidade, a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que, em se tratando de crime contra a liberdade sexual, a palavra da vítima tem alto valor probatório. Outras que chegaram a ser mortas somente porque sobre ela recaiu a suspeita, vejam, a suspeita e não a condenação, a suspeita de ter praticado violência infantil, né, envolvendo abuso sexual, sem qualquer prova real. Portanto, injustiças terríveis são praticadas frequentemente por conta dessa desvairada noção, dessa desvairada vontade de punir ante o nosso repúdio frente à mera suspeita de certos crimes. Por experiência profissional, eu posso dizer que cuidar de questões de relevância penal envolvendo crimes contra a liberdade sexual já é por si só um desafio para qualquer advogado. Mas esse desafio é ainda maior quando a gente tem que tratar de crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes vítimas, porque naturalmente é um crime muito sério, muito grave e que causa muita perplexidade e repúdio na maioria das pessoas. Existem algumas peculiaridades na apuração desse tipo de crime. Quer ver? Uma delas que mais se destaca é a palavra da vítima, que possui maior presunção de veracidade, ou seja, ela possui maior valor probatório, ainda que, veja, não passe disso, de meras declarações, né? Existe a ressalva de que as declarações da vítima, para ganharem esse status tão poderoso de prova, precisam ser corroboradas com outras provas nos autos. O problema, gente, é que na prática, essa parte da corroboração com outras provas, às vezes perde força, perde destaque. E a palavra da vítima acaba ganhando um status probatório absoluto. Esse entendimento se sustenta na alegação, né, de que os delitos dessa natureza normalmente não deixam vestígio e, em regra, tampouco contam ali com a presença de testemunhas, né?
mas aqui o STJ estava se referindo mais especificamente ao ato libidinoso, que geralmente não deixa vestígios, diferentemente do ato sexual, que normalmente deixa. Agora, gente, é compreensível, né, que se dê maior valor à palavra da vítima, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, isso é muito temerário. Existem casos, e eu já vi acontecer na vida real, de ocorrer o chamado falso depoimento da criança ou do adolescente, né, dependendo do caso. E veja, eu não estou vilanizando a vítima não, tá? Mas a verdade é que há muitas explicações para que exista uma acusação falsa proferida por uma criança ou um adolescente. E isso não tem nada a ver, isso não tem nenhuma relação com a índole da vítima. Vou dar um exemplo para vocês. Faz algum tempo, eu trabalhei em um caso em que uma adolescente que vivia em um lar muito religioso, de intensa repressão, né, ela sofria muito com aquilo tudo ali e, pior, ela desejava ardentemente viver um relacionamento amoroso lá com o namorado, com que ela, inclusive, havia tido lá a primeira relação sexual às escondidas, em função dessa atmosfera tão repressiva. E o padrasto dela, em particular, não concordava com o relacionamento dela, né, com o rapaz que ela havia escolhido, e por conta disso, havia um constante conflito familiar entre essa menina, o padrasto, e com a mãe dela, enfim, era um lar bem complicado. Em algum momento, essa adolescente lançou uma acusação relatando um suposto abuso sofrido, e ela acusou justamente quem? O padrasto. Resultado, o sujeito não só respondeu à ação penal, como foi condenado, e eu me lembro que a pena ultrapassou 13 anos, com base exclusivamente na palavra da menina, da adolescente, que havia no caso ali, se colocado como vítima. No final, a gente até reverteu em segunda instância o resultado, alcançando a absolvição do padrasto, porque a gente conseguiu comprovar através de um diário em que ela mantinha registro lá das pretensões dela com o namorado, que ela havia conseguido manter o relacionamento amoroso justamente afastando o padrasto, né, do lar, graças à acusação que ela havia engendrado contra ele, né? Então, veja, dá para a gente ver que nesse caso ela não tinha muita noção do impacto que havia criado na vida de uma pessoa que era inocente, né? E ela quase destruiu completamente a vida do padrasto, porque os efeitos sociais desse tipo de acusação são muito pesados, né? Quer dizer, não importa exatamente, quer dizer, não é que não importa, o resultado final, se a pessoa será condenada ou absolvida, né, é importante, mas o curso, até chegar nesse ponto, né, vários danos são causados à vida da pessoa só pelo fato de ela ter sido envolvida numa mera imputação, numa mera acusação. Agora, gente, não é só isso, há casos em que a vítima realmente sofreu abuso, mas o criminoso é outro. Então, assim, às vezes a vítima ela indica um desafeto a uma pessoa irrelevante no contexto familiar. Agora, por que isso acontece? Podem acreditar, às vezes a vítima deseja apenas proteger o real agressor. E isso acontece por razões muitas das vezes afetivas. Portanto, esse é um assunto muito complexo. Vocês querem saber a verdade? Os tribunais eles não têm muitos instrumentos para lidar com isso, quando a prova não é outra, senão a exclusiva palavra da vítima. E a partir disso será o convencimento do juiz que vai selar ou não o destino do réu nesses casos. Quando a gente fala de abusos sexuais contra a criança, né, é preciso que as pessoas saibam que esse tipo de crime constitui uma proporção significativa de crimes que são relatados à polícia. Mas olha só que interessante, gente, como há uma diferença da visão clínica para a visão jurídica, né? Olha só, adolescentes mais velhos, 17, 18 anos de idade, né, o interesse sexual ou o envolvimento contínuo desse tipo de adolescente com uma criança de 12 ou 13 anos de idade pode não atender aos critérios clínicos para se enquadrar tal comportamento como transtorno. No entanto, para os critérios legais, é totalmente diferente, porque o fator etário, ou seja, a idade, é determinante para se enquadrar a conduta como crime, né? É claro, a depender do caso concreto, mas em geral é o fator determinante para se considerar se houve ou não crime. Então, a prática de ato sexual ou libidinoso com criança é crime e não se fala mais nisso. Legalmente falando, como é que a gente caracteriza uma criança? A criança seria aquela pessoa que tem até 12 anos de idade. Mas a lei protege o pré-púbere, que são aqueles que têm até 14 anos de idade, né? Então, será considerado o ato sexual praticado, como por exemplo, com uma criança ou um adolescente menor de 14 anos, como realizado mediante presumida violência. Isso mesmo, não importa se a pessoa abaixo dos 14 anos de idade concordou ou mesmo se ela quis praticar o ato sexual ou libidinoso. A conduta será considerada estupro de vulnerável.
Então, vamos ilustrar aqui com um exemplo. Imagine que uma professora do ensino fundamental venha praticar sexo com um aluno de 13 anos. Ela, na verdade, estará perpetrando um grave crime, ainda que o garoto tenha concordado. Segundo o levantamento obtido pelo jornal O Globo, o Brasil registrou ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018, o maior índice de notificações já registrado pelo Ministério da Saúde. Gente, isso equivale a mais de 3 casos por hora. E segundo lá a matéria jornalística, isso é quase 2 vezes o que foi registrado em 2011, o ano em que os agentes de saúde passaram a ter a obrigação de computar os atendimentos. Então, de lá para cá, os números só cresceram ano a ano. E soma aí um total que já ultrapassa, com certeza, mais de 180 mil notificações em todo o país. Esse aumento de casos, segundo especialistas na área de defesa dos direitos da infância, tem relação ali com o investimento em campanhas contra o abuso sexual infantil, a implementação de canais de denúncia e também por conta da qualificação de profissionais aptos a identificar situações de abuso. Mas sabe o que pode deixar muita gente de cabelo em pé? É saber que, segundo os números do Ministério da Saúde, 2/3 dos episódios de abuso registrados em 2018 ocorreram onde? Dentro de casa. Eu vou dizer que, para nós advogados, isso aí não é exatamente nenhuma novidade, né? Mas, segundo consta lá nas estatísticas, 25% dos casos, os abusadores eram amigos ou conhecidos da vítima. E em 23% era pai ou padrasto. A verdade, porém, é que esse é um período dramático no enfrentamento desse tipo de violência, porque ao longo de 2019, os programas federais eles foram descontinuados e a desarticulação entre as entidades da sociedade civil e entes governamentais está vivendo aí um momento muito complicado nesse sentido, né? E isso, aí, inclusive, é apontado aí pelos especialistas como um fator que pode agravar o quadro de abuso na infância, exatamente porque inibe a possibilidade de detecção desse tipo de violência a partir do ambiente escolar. Mas, enfim, Alexandre, você falou e não disse ainda que história é essa, afinal de contas, pedofilia é ou não é crime? Então vamos lá. Para a gente falar desse assunto, é bom entender o que realmente é pedofilia. Eu sei que você aí do outro lado tem meio que uma noção, não é mesmo? Eu sei que você tem mais ou menos uma ideia do que é a pedofilia, só que é justamente essa noção que é muito perigosa, já que afinal a pedofilia não é exatamente crime, como muita gente pensa. Vou explicar melhor. A pedofilia, gente, é uma parafilia, e justamente porque causa danos a terceiros, é considerada um transtorno. Tecnicamente, a pedofilia é chamada, do ponto de vista médico-legal, de transtorno pedofílico. Mas, Alexandre, muita gente diz, o pedófilo é um monstro, né? Como assim? Pedofilia não é crime, né? Não, gente. O transtorno pedofílico se caracteriza pela criação de fantasias, fortes impulsos ou comportamentos intensos ou recorrentes, sexualmente excitantes, envolvendo os adolescentes, ali pré-púberes ou jovens, geralmente na faixa dos 13 anos. Então, pode parecer que esse tema é simples, mas como eu expliquei, na verdade está longe de ser um tema de fácil solução. E foi justamente tentando encontrar alternativas para cessar práticas sexuais abusivas contra crianças e adolescentes que várias condutas proibidas foram inseridas no Estatuto da Criança e do Adolescente a partir da Lei 11.829 de 2008, lei que, aliás, ficou conhecida na época pelo combate à criminalidade virtual, envolvendo ali pornografia infantil e tipificou melhor, bem como apenou com mais rigor algumas condutas que já eram previstas no dispositivo legal. A lei também criou tipos penais novos, como, por exemplo, transmitir fotos de crianças e adolescentes em cenas de sexo explícito ou pornográficas, tal como, afinal, a perícia constatou não ter acontecido no caso do PC Siqueira. A fundamentação legal dos crimes dessa natureza se concentra no artigo 241 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, E suas variantes foram introduzidas pela lei que eu acabei de falar, 11.829, mas, na verdade, vai do artigo 241A ao 241E do ECA. Especial destaque para o 241D, que diz ser crime aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com fim de com ela praticar ato libidinoso. Esse, aliás, é o dispositivo legal que mais se adequaria aí à situação de pedofilia tão presente no imaginário coletivo. Então, gente, se você está achando que o pedófilo está atrás de um arbusto, à espreita, esperando uma criancinha aparecer no parque ali dando sopa, tira essa ideia da sua cabeça. Se você quiser imaginar o monstro da vida real, é só imaginar a cena em que os personagens, na verdade, são constituídos pela família tradicional brasileira, papai, mamãe, filhinho, filhinha. E aí o filme de terror pode ter um final ainda muito mais assustador, infelizmente. Então, gente, afinal, a pedofilia é ou não é crime?
né? Então é que tá. Ela não é exatamente crime, é um transtorno. Porém, as práticas decorrentes desse transtorno é que, na verdade, são crime. O pedófilo em si é uma pessoa que precisa de tratamento, né? E é muito importante ter uma clareza sobre isso, porque muitas pessoas que sofrem desse transtorno, sofrem desse mal, muitas das vezes deixam de procurar ajuda médica porque acham que quando chega lá e conversar com o médico, que, por exemplo, tem esse tipo de transtorno, será preso em flagrante, o que seria um erro crasso, um equívoco que precisa ser sanado aí na nossa sociedade. Tá certo?